bem-vindo. Que bom que você chegou para esse nosso bate-papo. Eu sou a Vivi Costa e hoje vamos conversar sobre burnout, uma síndrome do esgotamento profissional. Muito já se fala sobre isso, pouco se sabe, até porque foi recentemente, em 2022, que a Organização Mundial da Saúde considerou o burnout como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Vamos entender melhor? Se você pode estar passando por esse processo, minha convidada de hoje é a psicóloga e também orientadora, gestora de líderes, mentora de líderes, né? O nome mais exato, Dirza Reis. Que bom te receber aqui. E sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você para falar sobre esse tema tão importante, tão importante. Vamos entender primeiro o que é o burnout. O burnout, dito de uma maneira bem simples e direta, ele é uma síndrome do esgotamento físico, psíquico, emocional, relacionado à sobrecarga contínua de estresse, em geral relacionado ao trabalho. Quando a gente fala em geral, pode também estar relacionada a uma outra questão ou não, necessariamente ao trabalho. Quando ela foi mapeada e nomeada, em 74, a gente começou a ver que era vinculada ao trabalho mesmo, né? Freudenberg, que foi a pessoa que nomeou isso pela primeira vez, ele avaliou pela sua própria experiência. Ele estava vivendo, ele era psicanalista em Nova York, vivenciando aquelas jornadas de trabalho enlouquecidas que a gente até vê em filme, né? Exatamente. Como sendo naturalizadas, e 18 horas por dia, sem parar, por causa do vínculo, e às vezes colocado voluntariamente, ninguém estava obrigando ele a fazer isso, mas ele estava tão estimulado por tudo que ele estava vivendo que ele mesmo permanecia nessa condição. E ele começou a perceber determinados sintomas, que ele falou, meu Deus, eu estou entrando em burnout. Burnout, porque o que é o burnout? Se a gente for para a tradução da palavra, né, é quando você queima todo o pavio, acabou. Esgotei mesmo, tipo, não tem mais o que queimar. Queimou tudo, acabou a minha energia vital, acabou minha... como se desse de repente um branco, e eu não sei mais o que é isso, né? E por que relacionado ao trabalho? Porque, em geral, o motor que estava associado a isso era o motor ocupacional. À medida que o tempo vai passando e a gente vai compreendendo melhor essa síndrome, hoje a gente já vê que ela se expande um pouco mais. Por quê? Porque a gente se relaciona a partir da experiência de obrigação com várias outras coisas na nossa vida e com várias outras dimensões que não necessariamente estão relacionadas ao trabalho que nos paga, né? Então, às vezes você tem uma relação assim com o trabalho doméstico, com a relação com os seus filhos. Então, também tem a ver com a maneira como você simboliza e que você experimenta isso. Agora, o que é importante a gente considerar quando a gente está falando do burnout? O burnout ele tem 3 dimensões que são super importantes a gente considerar, né? A primeira dimensão é essa dimensão do esgotamento físico, psíquico e emocional. É um cansaço que não para, sabe, Vivi? É uma sensação de estresse contínuo e que você não entende muito bem o porquê. E que não é assim, eu tô exausta, eu vou dormir um pouco e amanhã eu tô melhor. Não, você dorme e no outro dia você acorda e parece que você não dormiu. Entendi. Sabe? E isso vai se repetindo. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão que a gente observa quando a gente está falando do burnout é uma dimensão que a gente chama de cinismo ou de alheamento, um certo negativismo. Eu paro de me relacionar com aquilo, me dá uma sensação, um distanciamento, um negativismo em relação ao trabalho, uma irritabilidade em relação às outras coisas, uma falta de concentração. Eu já não consigo mais me relacionar com aquilo. Não é mais tão participativo no trabalho, se isola um pouco mais? Exatamente. Às vezes como é que você vai observar isso no trabalho? Às vezes a pessoa fala, gente, eu era tão envolvida com essas pessoas e hoje eu chego no trabalho e parece que é um objeto, eu não me relaciono mais afetivamente. Tem um distanciamento afetivo da experiência mesmo, sabe? Como se você estivesse meio que numa bolha. Sim. A sensação um pouco é essa, às vezes que você está numa bolha. E o terceiro aspecto é a baixa e a falta, a sensação de realização no trabalho. Então a pessoa começa a construir sensações e narrativas dentro de si de insuficiência, de menos-valia, de que aquilo não faz sentido, de que não está se fazendo uma boa entrega, a produtividade de fato baixa, né? Porque na minha falta de concentração, na minha dispersão, porque a gente também fica muito disperso,
Você para de fazer as entregas. Então, sabe aquela sensação de que você começa a fazer uma coisa e de repente você se para e pensa: o que eu ia fazer mesmo? Eu nem sei mais o que eu ia fazer. Eu peguei o WhatsApp aqui para responder uma coisa. Quem que eu ia responder? Uma situação que se sente meio perdido. Exatamente. Lutícia, e não tem a ver com não gostar do que você está fazendo, do seu trabalho. Muito pelo contrário. Muitas vezes é pela hiperidentificação. Às vezes você adora o seu trabalho. Normalmente, inclusive, quem entra em burnout é alguém que está muito envolvido no trabalho, que gosta muito do que está fazendo. Porque é nessa hora que a gente perde a linha, que é mais difícil colocar um limite, porque você está tão envolvido, você vê tanto sentido naquilo, você se estimula. Então, às vezes, o que está acontecendo comigo, faz com que a gente, trabalhando 12 horas. aquela hora extra, a gente extrapola esse aspecto. Eu Então, gosto, aqui a estou gente envolvido precisa por quê? cuidar, Porque eu sabe? preciso A gente do vem de uma dinheiro geração para que fala poder, assim: eu gosto tanto do que eu faço que eu não trabalho. Opa, para poder fazer o tratamento dos dentes, do apartamento. Aí aí tem que... trabalho, de tanto que eu me vejo Eu realizada. quero devolver Opa, o golpe que a trabalho, Ana Marta me deu. Isso é trabalho. Você pode amar o que você está fazendo, mas isso é trabalho. E Vivi, essa percepção Agora, como eu não sei ainda, porque a nossa vida não pode ter só essa a dimensão. fase final, É isso que nos adoece. Quando a gente enrijece em uma única dimensão e vê nessa única dimensão a satisfação. Então a gente precisa ampliar o nosso repertório emocional, tornar a nossa vida fora do trabalho interessante, sabe? Isso é fundamental para um processo de qualidade de vida, de bem-estar, inclusive para que você se volte ao trabalho com competência, com condição de gerar aquilo ali. Então essa questão de você ter um estilo de vida que inclua outras zonas, você não pode ter só a satisfação no trabalho. Então, mas o meu trabalho é tudo. Quando eu estou fora do trabalho eu murcho. Opa! Presta atenção, porque aí você está construindo um campo bem interessante para ter burnout. Ou até pela conectividade que a gente vive hoje, Exatamente. muitas vezes